Fala aí, turma, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Vamos começar mais uma aula nossa falando sobre os pontos notáveis de um triângulo. Eu trouxe aqui uma cena que eu acho bastante interessante, que fala sobre a angulação máxima da inclinação que o Titanic fez com a horizontal, que nesse caso é a água, antes dele se partir e quebrar por completo e afundar. Os softwares estavam detectando, os engenheiros, né, que estavam estudando esse caso aí, eles estavam chegando a uma conclusão que o ângulo era 19 graus, igual está mostrado aí na imagem, só que depois eles mudaram de ideia e colocaram 23 graus no software e respondeu melhor a simulação do Titanic afundando. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente fica aqui se perguntando, né? Nossa, estou estudando esses conceitos tão básicos, que é triângulo, que é circunferência, e aí, sabe? Onde é que isso vai aparecer? Nos casos como esse, se você pegar softwares que trabalham com geometria, em muitos casos, eles voltam à geometria plana, ao estudo da geometria plana, como é um belo caso isso daí, ó. A inclinação do navio dá para a gente entender como uma espécie de triângulo. Basta a gente, no caso aqui, pegar uma reta suporte aqui, ó, e descer para cá, por exemplo, ó. Você forma um triângulo aqui, um triângulo retângulo de 90. E aí você pode estudar infinitas coisas aqui. Você pode pegar o tamanho que esse navio, o tamanho da borda dele, da ponta, em que no momento em que ele chegou na sua profundidade máxima e afundou e quebrou. Enfim, aí vai da sua ambientação. O que eu quero dizer é que apesar de a gente estar estudando coisas muito básicas, aparentemente muito básica, né, que o triângulo é uma figura muito básica, dá uma espécie de impressão que, pô, e ninguém usa isso, e de fato usam. Os programas usam isso para fazer grandes estudos, como um caso desse daí, do afundamento do nosso grande Titanic, caríssimo. Na aula de hoje, a gente vai pegar um pouquinho, a gente vai estudar um pouquinho características desses triângulos, sabe? Quatro características apenas que vocês precisam saber, que vai melhorar muito o entendimento de vocês na parte de triângulos. O que nós temos aqui? Primeira coisa é o baricentro. Baricentro, ele é o ponto de encontro. Baricentro, ele é o ponto de encontro das medianas de um triângulo. Quem são as medianas nesse caso aqui? São esse segmentinho de reta aqui, ó. Essa daqui são as medianas, tá? Esse segmento de reta, e o baricentro, ele é um único ponto, ele é o ponto de encontro, é o vermelhinho, esse daqui, é onde todas as medianas se encontram. Lembrando que mediana, olha, é o segmento de reta que parte um outro segmento de reta ao meio. Tá vendo? Olha, esse lado em vermelhos, eles são iguais, assim como esse lado em azul é igual a esse. Então, o segmento de reta quebrou os dois lados em dois iguais. Um outro conceito que a gente precisa entender também é o incentro. O que é o incentro? É o ponto de encontro das bissetrizes. Ponto de encontro das bissetrizes. E o que a bissetriz faz? A bissetriz, ela quebra o ângulo ao meio. Se a mediana quebrava o lado ao meio, a bissetriz quebra o ângulo ao meio. Então aqui, se a gente aproximar melhor essa imagem, ó, a gente vai ver que esse lado esse ângulo é igual a esse, que esse ângulo é igual a esse ângulo. Tá vendo? Então, essa reta aqui, ela é conhecida como a bissetriz, porque ela está quebrando o ângulo ao meio. Então a gente tem como exemplo essa e essa aqui de cima. As três retas bissetrizes que estão quebrando o ângulo ao meio. E o ponto comum entre elas, o ponto de encontro, é chamado incentro. Então esse aqui é o ponto do incentro. Um outro caso que a gente vai estudar é o circuncentro.
Então, olha, entendemos que as bissetrizes quebram o ângulo ao meio, entendemos que a mediana quebra um lado ao meio, e agora o circuncentro vem nos dizer que ele é o ponto de encontro das mediatrizes. Então nós temos medianas e mediatrizes. O que significa isso? A mediatriz ela é um pouquinho mais completa do que a mediana. Por que ela é um pouquinho mais completa do que a mediana? Porque além dela quebrar os dois lados em tamanhos iguais, que a mediana já faz, a mediatriz, ela ainda, guys, coloca o segmento de reta fazendo 90 graus, como nesse caso aqui, olha. A mediatriz, ela faz 90 graus com o segmento de reta que ela está separando ao meio. Ela passa no ponto médio do segmento de reta, por isso que está esse M aqui. Esse M representa o ponto médio. E, de novo, esse lado é igual a esse, porque ela parte os lados em dois iguais. Parte em dois iguais e faz 90. E aqui, de novo, a gente tem ela, né? Ó, o 90 graus sendo feito aqui. Opa, o pincel estava um pouco mais grosso. Aqui os 90 graus sendo feito aqui, e ela é essa reta que está passando por aqui. Então, ó, toda essa retinha que passa por aqui são as mediatrizes. E o ponto de encontro delas, chamamos esse ponto aqui do centro, o ponto de encontro, ele é o circuncentro. O circuncentro. E um outro detalhe, uma outra questão que a gente tem é o ortocentro, que ele é o ponto de encontro. O ortocentro é o ponto de encontro das retas suportes da altura. O ortocentro é o encontro das alturas. Então, esse ponto aqui é chamado de ortocentro, e as alturas, nesse caso, são representadas por esse segmento de reta. A gente sabe que a altura, porque ela faz 90 graus com a base. Então, olha, fez 90 graus aqui, fez 90 graus aqui e fez 90 graus aqui. Então, nós temos aqui 3 exemplos de altura. A altura de acordo com o lado que você olha. Então, está fazendo 90 graus. Um outro conceito interessante que a gente pode ver por aqui, olha, é que aqui no incentro a gente tem uma circunferência inscrita. Inscrito a circunferência, ela está dentro do triângulo. E quando isso acontece, ela está inscrita. Está dentro. In. Lembra do inglês qualquer coisa. In. Dentro. Aqui, nesse caso do circuncentro, a circunferência, guys, está do lado de fora. Então, nesse caso, ela não está inscrita, ela está circunscrita. Ela está circunscrita. Quando a gente fala que algo está circunscrito, significa que tem alguma coisa dentro daquela circunferência. A circunferência está do lado de fora. Então, são os dois termos que é importante vocês terem em mente. O conceito de inscrito, que é a circunferência dentro, e o conceito de circunscrito, que é a circunferência fora. E, pessoal, um outro detalhe importante da gente comentar aqui é em relação a, por exemplo, no baricentro, olha, como que está a divisão dos lados. Vou apagar um pouquinho aqui essa figura para a gente entender melhor, para ficar um pouco mais claro. Olha só, repara nessa relação que está escrita aqui, que AG é igual a 2GM. Pô, o que significa isso? AG é igual a 2GM. Ó, o AG é esse lado aqui, é igual a 2GM. Tá vendo? O que significa dizer que esse lado AG, ele tem o dobro do tamanho do lado GM. Tanto é que você precisa de 2GM para dar um tamanho de AG. E essa relação, ela é única e exclusiva aqui no baricentro. A gente consegue montar uma relação entre os lados a partir do ponto de encontro das medianas. Então, olha, o BG nesse caso aqui, ó, BG, ele é 2 vezes o GN. E, de novo, esse lado aqui, ele vale 2 vezes esse lado aqui.
Da mesma forma do lado CG, ó, esse lado vale 2 vezes esse lado aqui. Tá vendo? Então ficar atento também a esse tipo de transformação. Ó, vamos ver o que o primeiro exercício então fala. Na figura, P e Q são pontos médios dos lados AB e AC no triângulo ABC. Se CR vale 2x, então ó, CR, que é esse lado aqui, ele está nos dizendo que vale 2x. Ah, mais 16. 2x mais 16. E PR vale 3x, vou colocar de azul. Cadê PR aqui? PR vale 3x menos 2. O valor de x é... Lembrando então, ó, vendo esta imagem, deixa eu ver se eu tenho as minhas outras aqui anotadas. Ó, qual das relações que nós podemos usar aqui? Se o ponto R, esse pontinho R aqui, se esse ponto R ele está encontrando essa reta RQ, a reta PR, e só essas duas que tem exibida, é QR e PR, que ele falou que são medianas, porque eles estão passando pelos pontos médios, significa que a gente tem um caso de Q aqui, hein? Nós temos um caso, olha, de baricentro. E nós vamos usar uma dessas relações que a gente acabou de falar. E qual que é essa relação? A relação é que esse lado aqui, ele tem o dobro de tamanho desse lado. Ou seja, eu preciso de 2 vezes o lado em azul para dar o tamanho do lado preto. Então, ó, vou escrever exatamente isso que eu acabei de falar. Eu preciso de 2 vezes o lado em azul, ó, 2 vezes o lado em azul, para dar o tamanho do lado preto. O lado preto é 2x mais 16. Tá vendo? Agora aqui é só a gente resolver normalmente. Ó, o 2 que multiplica o 3x e o 2 que multiplica o menos 2. Ficando 6x menos 4 é igual a 2x mais 16. Esse 2, ele é positivo, tá vendo? Ele vai para o outro lado com o sinal trocado, negativo. Turma, a essa altura vocês não podem confundir mais sinal, tá? Quem tiver com alguma dúvida nisso daqui, pergunte para não ficar em casa aí com vocês. O menos 4 é negativo, vem para o outro lado super positivo. Você viu? O menos 4 é o mais feliz aqui, ele vem super positivo. Então fica 16 mais 4. Então, a resposta é 4x igual a 20. E, consequentemente, x igual a 5. O 4 passa dividindo, então fica x igual a 5. Deixa eu ver, tem alternativa? Tem alternativa. Então, vai ser a alternativa C, que é a correta. Vamos ver o próximo? Exercício aqui número 2. A circunferência de centro O está inscrita no triângulo ABC. A medida do ângulo AOC, vamos marcar aqui então o ângulo AOC, que é esse ângulo aqui. A medida do ângulo AOC é. Como é que a gente vai descobrir isso aqui? Ora, a gente tem então, vou chamar de x esse ângulo aqui, né, que vamos procurar. A gente tem um caso de uma circunferência inscrita no triângulo. Vamos no nosso resuminho, vamos ver quem que está inscrito no triângulo aqui. Opa, chegamos. Em qual da situação nós temos uma circunferência inscrita no triângulo, no qual, ó, como está na nossa imagem, ó, nós temos um segmento de reta saindo do vértice do triângulo. Qual dos desenhos, turma? Quem respondeu o 2 está muito bom em identificar figuras. Exatamente. Esse é um caso de incentro, de encontro das bissetrizes. Se é um caso de incentro, encontro das bissetrizes, então essa reta AO é uma bissetriz. Mas, Gabriel, você está querendo dizer então que se for uma bissetriz, então
essa reta divide o ângulo ao meio, então se um lado ficou 28, o outro tem que ser 28 também, porque dividiu ao meio? Sim, exatamente. Aqui é a mesma coisa. Se é bissetriz, dividiu o ângulo ao meio. Se dividiu ao meio, então o ângulo completo é 26 vezes 2. Então nós temos dois lados de 26. E agora ele não quer o valor de x. Ó, atenção para o triângulo que formou. Temos um triângulo formado aqui, olha. Esse triângulo aqui. Ó, o programa até fez não gostou do meu triângulo e fez um triângulo, né, por si só, ali maneiro. E, turma, não esqueçam que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Anota aí no caderninho de vocês, na apostila, isso daqui é importantíssimo. Vocês não podem falhar com esse tipo de conceito, tá? Então, se isso é verdade, nós temos que 28 mais x mais 26 é igual a 180. Agora aqui virou matemática básica, né? X vai ser igual a 180 menos 14,54. Quanto que é 180 menos 54? Ah, Gabriel, esqueci como é que é 180 menos 54. Não tem problema, monta aqui o sisteminha e você vai ter a sua resposta maravilhosamente bem. Então x é igual a 126 graus, o que nos diz que é a alternativa letra B. Certinho, turma? Então a questão aqui é só você identificar qual que é o correto e mandar brasa. Então até o próximo vídeo.